Ei, conseguimos Isso, no horário. certinhas, pontuais. Com certeza. Vamos Oi, lá, pessoal. vou só fixar o tema aqui. É. Oi, quarenteners, tudo bem com vocês? Vamos lá, boa tarde, Simone. Prazer Boa estar tarde. aqui. Eu que agradeço imensamente o convite, né, Thaís? É muito bom falar de RTI. Muito obrigada. Ah, e fundamental, né? Cada vez mais a Sim. gente tem visto isso. Gente, vamos lá, me ajuda a fixar esse tema aqui. Não Ah, fixou. começou. Vamos começar. Eu Vamos adoro lá. isso, né? Porque daí a gente começa, né? Isso. Quando o pessoal vai chegando, a gente vai conversando de uma vez, né? Esse Isso. assunto se torna cada vez mais importante, né, Simone? Nesse desenvolvimento que a fonoaudiologia educacional está acontecendo, né? Nesse tempo aí de fortalecimento da fonoaudiologia educacional. E o RTI, eu acho que ele trouxe para a gente uma validação científica assim, também muito bacana, né? Isso faz com que a gente tenha as nossas práticas cada vez mais fundamentadas na ciência, tanto na questão diagnóstica como na questão das intervenções propriamente, né? Os planos de intervenção eles estão fundamentados cada vez mais, né? Na ciência e nisso tudo. E aí eu assistindo uma live sua, não lembro agora exatamente com quem foi, Apesar de, porque na verdade foram algumas já, né? Então tá ótimo. e assistindo uma dessas lives, foi mencionado a respeito do RTI, eu falei, nossa, é a minha paixão como fonoaudióloga educacional, né? E eu falei, eu preciso conversar com a Simone sobre isso, né? Exatamente porque ele traz para a gente, enquanto clínico, né, a partir do DSM-5, ele traz para a gente, enquanto clínico, um respaldo bastante significativo para a questão do diagnóstico e da intervenção. E como fonoaudiólogo educacional também lá dentro da escola, ele traz para mim uma segurança de que algumas questões já foram testadas e tentadas e que não deu certo, que nos motiva aí para o encaminhamento, para a questão, né, aí das camadas. Então, vamos lá. É. Como é que a gente pode, Simone? Desculpa. Não, eu acho que antes da gente começar a responder as perguntas, eu acho que você tocou num assunto muito importante. Eu acho que realmente o RTI ele veio para mudar a perspectiva da atuação da fonoaudiologia educacional no Brasil, né? A gente tem que parar de olhar a fonoaudiologia educacional como se fosse um trabalho na escola, e não é, ele é um trabalho de frente com a equipe educacional. E ele, além disso, ele trouxe uma prática baseada em evidência científica, né? E eu acho que eu vou um pouquinho mais longe. Quando a gente pensa em ciência, eu arrisco dizer, né, já que na verdade eu pesquiso muito sobre o assunto, eu arrisco dizer que o RTI ele mudou o paradigma do entendimento do que é a dislexia, né? Porque durante muitos anos no Brasil nós ficamos presas a há alguns mitos, né, ou até mesmo alguns fatos que eram possíveis ser comprovados, como por exemplo, e a criança que tem uma alteração surda sonora, ela vai ser uma criança seletiva para um diagnóstico de dislexia. Essa é a principal manifestação, essa é uma das principais características. E quando você começa a olhar os estudos com RTI, desde a década de 70, que é quando o modelo realmente começou a ser estudado, né, dentro dos Estados Unidos e do Reino Unido, você começa a perceber que você começa a ter um desenho diferente do diagnóstico da dislexia. Você tem um tripé, né? Então você começa a entender que a primeira característica, né, ou desculpa, a primeira manifestação da minha criança com dislexia é a dificuldade de aprendizagem, que vai se manifestar lá na educação infantil. Essa dificuldade de aprendizagem, ela não pode ser levianamente empurrada
como o Brasil costuma fazer ao longo dos anos, né? Ah, espera mais um pouquinho, daqui a um tempo melhora, espera mais um pouquinho, que ela ainda não terminou o primeiro ano. Mas Simone, ela nem chegou no final do terceiro ano. Então, olhar para a dificuldade de aprendizagem, ele passa a ser urgente, né? Porque ela é a principal manifestação da dislexia. E aí vem a consideração sobre quem é realmente ou qual é realmente a característica de uma criança disléxica. A característica de uma criança disléxica é uma criança com alteração de fluência de leitura. Seja ela uma criança que tem alteração de base fonológica, ou seja ela uma criança que tem uma alteração de base visual. Né? Então, você tem uma lentidão, você tem uma dificuldade de decodificação que te leva a uma alteração de fluência e que te leva a um problema de compreensão. Né? Por outro lado, você tem a falta de resposta à intervenção, que é o critério diagnóstico, o último ponto, né, desse tripé. Então, como que eu provo a falta de resposta à intervenção? Pelo RTI. Né? Como é que eu provo que a criança não responde a uma intervenção? Com práticas baseadas em evidências, onde você submete essa criança a uma intervenção controlada. Né? E ela não é controlada porque ela é feita com programa, ela é controlada porque ela é feita com estratégias baseadas em evidência científica. Aliás, isso é uma coisa muito engraçada que eu ando vendo por aí, né? As pessoas falando de principais estratégias para reabilitar a criança com transtorno de aprendizagem. Mas olha só, gente, as principais estratégias para reabilitar crianças com problemas de aprendizagem estão descritas na literatura e elas são baseadas em evidência científica. Então, muito me espanta pessoas que não fazem ciência, que não produzem ciência, e estarem falando sobre isso, né? Então, você vai ver e fala assim, mas quem é que está falando das melhores práticas em leitura? São as pessoas que não desenvolvem pesquisas com isso. Isso é complicado, né? Isso é bem complicado, né? Simone, você colocou uma questão que o RTI ele é falado desde a década de 70. E, na verdade, isso no Brasil é muito novo. Ai, gente. Não vou ter é live em casa, tem o au-au também, tá tudo certo. Ele também quer se manifestar, entendeu? Detalhe que calate, né? É exatamente assim. Fica tranquila, deixa ele se manifestar também, não tem problema. Olha lá, bem-vindos à nossa live. Resolvida a questão. Isso! E aí, muito se fala como se fosse realmente, e na verdade, né, para Simone, para muitos profissionais, uma novidade, né? Sim, ainda é. Ainda é, porque esse é muito recente, né? Essa é uma das limitações ainda para o uso do RTI no Brasil, é o desconhecimento do que é o modelo de resposta à intervenção. Que as pessoas jamais podem confundir isso com método, porque ele não é método, ele é um modelo em 3 camadas, ele é um modelo que por isso é representado por uma pirâmide, onde você vai com o aumento da intensidade e frequência das intervenções, você vai deixando de ter um número grande de crianças. Ou seja, para nós da fonoaudiologia educacional, ele é extremamente importante porque ele vai separar quem é aquela criança que vem de um meio cognitivo-linguístico que não favorece o desenvolvimento das habilidades preditoras para alfabetização e quem é realmente aquela criança que tem uma alteração no sistema nervoso central, né? Que tem uma circuitaria neurológica alterada. Né? E eu acho que isso acaba que no nosso país fica um pouco mais complicado exatamente porque o nosso sistema educacional ele não privilegia necessariamente o estímulo a essas habilidades preditoras, sim, né? Sim. E aí eu acho que esse é o X da questão, que entra exatamente como uma forma de separar. Você garante que a criança ela receba a instrução adequada, primeiro porque para você dizer que é um transtorno, né? Ela precisa obrigatoriamente ter passado por uma estimulação adequada dentro das habilidades que se mostram, né, alteradas ou, como a gente mencionou, preditoras. E isso no Brasil a gente acaba, e aí eu acho que isso é que incorre nos diagnósticos equivocados. E eu acho que traz 2 coisas muito importantes. A primeira delas é você saber que você tem que investir na criança, né? Que existe um tempo de investimento na criança.
Que é diferente, gente, da gente respeitar o tempo da criança. Isso é uma outra coisa, né? Por Então, assim, favor. eu acho que... por favor, vamos separar as coisas aí. Eu acho que quando a gente fala tem que respeitar o tempo da criança para aprendizagem, essa frase tem que estar baseada em marcos de desenvolvimento. Né? Quando ela não tá, ela vira esse caos que a gente tem por aí, né? Um monte de crianças que estão no terceiro ano que não estão sabendo nem ler e escrever, né? Sim. Por outro lado, quando eu digo assim, olha, ele é um modelo que vai fazer com que a criança ela sofra um investimento da escola, quer dizer que eu vou olhar para essa criança, primeiro respeitando as suas dificuldades, tentando entender quais são essas dificuldades para eu atuar. Então, esse investimento educacional é o que fundamenta uma frase que é muito utilizada nos Estados Unidos e na Inglaterra, que é assim, ó, o diagnóstico, num primeiro momento, ele não vai ser importante. O que vai ser importante é você saber quais dificuldades de aprendizagem essa criança tem, Até porque, entendeu? Simone, o diagnóstico ele não garante que a intervenção ela vai acontecer da forma Não, adequada. isso, Então, sim, tem crianças que às é, vezes nem vão, assim, custam a ter o diagnóstico, até porque existe uma questão da idade, né, que eu acho que é importante tem, a gente é. mencionar a questão da É, dislexia, mas o que não impede que ela receba a instrução devida antes, a intervenção devida antes, sim, é. até que ela receba o diagnóstico. E muitas Eu vezes acho que isso vem antes, né? eu acho que a gente precisa colocar, né, nessa discussão o entendimento de que a criança de risco para a dislexia não necessariamente vai ser criança disléxica, Sim. principalmente no nosso país, né? Então, por exemplo, eu tenho uma criança que pode confirmar o risco numa primeira camada e numa segunda camada ela já sai do risco. Olha só que bom, né? Que ótimo. Significa então que agora eu vou cuidar só daquelas crianças que estão confirmando o risco, porque elas não estão melhorando as intervenções, né? Então, discutir isso com a escola é fundamental. Né, discutir esse olhar com a escola, de que eu não posso ter uma criança com 6 anos com diagnóstico de dislexia, que eu não posso ter uma criança com 7 anos e meio dizendo que ela já é uma criança disléxica, porque eu tenho um marcador de desenvolvimento importante, que eu vou ter uma maturação neurológica de áreas terciárias para a formação da memória integrativa, que vai acontecer, né, aos 8 anos, 11 meses, 29 dias. Então, olha só, né, eu tenho um tempo de investimento na criança que vai do meu primeiro ano até o terceiro ano do ensino Que vai fundamental 1, culminar ou né? não com o diagnóstico, né? Exatamente. Né, que pode ou não confirmar esse diagnóstico. Né? Só por isso ele já é bonito, né? Só por isso ele já é Com bonito, né? certeza, com É. certeza. Porque aquelas crianças que não tiveram a oportunidade do aprendizado, que não se beneficiaram por métodos de alfabetização X ou Y, né? E que aí vão arrastando com essas dificuldades. Quer dizer, quando entra um modelo desse porte que considera tudo isso, a vida muda, né, Simone? O Eu acho impacto que disso para a acho vida do que sujeito. muda a vida da criança, muda a vida do professor, né? E muda a forma com que a gente compreende as nossas políticas públicas educacionais também, né? Uma coisa é você falar que você tem até o final ou até o meio do terceiro ano, até o começo do terceiro ano para adquirir habilidades. A outra é você falar que você tem no terceiro ano a aquisição de determinadas habilidades. Então, olha só, o até significa que eu tenho um tempo de investimento na criança. A preposição na vai te dizer que, olha só, é só ali que, na verdade, eu vou poder intervir. E o modelo de RTI, ele vai contra isso, né? Ele diz que, na verdade, você tem um contínuo, você tem um follow-up, você tem um segmento do desenvolvimento dessa criança, que, na verdade, para nós é o que a gente chama de monitoramento, né? Por isso que os rastreios universais, eles necessariamente têm que vir com os gráficos de monitoramento da criança, porque eles podem e devem ser reaplicados, pelo menos, durante o desenvolvimento dessa criança, e vão ser pelo menos 3 testagens, né? Para você E ver o aí quanto muda essa criança muito, está melhorando. e aí muda muito essa questão da avaliação também muito empírica, né? Baseado numa opinião, né? A partir do momento que você aplica um protocolo que já foi testado, que já foi validado dentro daquela faixa etária,
Isso muda realmente toda a percepção e o panorama, né? Você consegue classificar bem esse desenvolvimento da criança. Você passa a ter uma avaliação baseada em critérios de desenvolvimento, que é isso que eu preciso, né? E é isso que eu preciso orientar o meu professor também. Porque olha só, sabe, gente, esse discurso de que o professor, ele se sente mal, ou ele se sente ofendido de receber o material indicado. Isso, olha, eu que trabalho com muitas secretarias de educação, com muitas redes de ensino, eu vou falar que eu nunca ouvi nenhum professor falar para mim, não, eu não quero que você me dê esse material, porque eu não acredito nesse material, porque esse material vai inibir a minha... Eu nunca escutei isso. Se alguém escutou isso aqui, gente, por favor, compartilha, né? Até para eu saber se o problema é a minha experiência, né? Porque pode ser que alguém aqui já tenha ouvido isso de algum professor. Mas Travando eu não... um pouquinho. Pessoal, tá travando para vocês? Para mim, não. Dá uma... Opa, deu uma travadinha? Deu? Tudo bem? Tá me ouvindo, Simone? Eu tô sem seu áudio, Thaís. Não, não tô te ouvindo. Não. Não? Ué. Peraí. Melhorou ou não? Melhorou? Não, eu não tô te ouvindo. O pessoal aí de casa tá me ouvindo? Sim? Não? Pra mim tudo bem.